Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, eu sou assembleiano. E como assembleiano, a gente tem acesso às páginas da Bíblia. E quem lê Bíblia, conhece Bíblia. Nem sempre vive Bíblia, mas conhece o texto. E dos textos bíblicos, você não ouve, não lê nada em que Deus chama o homem de filho. Porque o homem e a mulher não são filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus. Somos todos criaturas de Deus. É diferente. Nós saímos da intenção de Deus. Nós somos o resultado das mãos de Deus. Nós não saímos das entranhas de Deus. Logo, esse título de filho de Deus, isso é coisa de religioso. E muita pretensão da parte de quem quer que diga ser filho de Deus. Imagine só Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Bolsonaro se dizendo filho de Deus. Vão se converter, bando de demônios. Deus só tem um filho, Jesus. E esse filho não foi nascido na terra. Esse filho foi concebido nos céus. Só quem tem fé acredita nisso. Só que tem uma coisa. Só entende também isso pela fé. É preciso que se tenha fé para entender que Jesus foi concebido. Porque Jesus é. A concepção é para quem é e quem vive um estado. Sabe? Jesus é. Se Jesus é, como ele nasceu? Gente, dentro do mistério de um Deus todo-poderoso, falar para pessoas como nós, humanos, é preciso que exista alguma linguagem humana. E o mistério da concepção de Jesus teve que ser adaptada à linguagem humana. Os humanos se resumem como? Família, marido, mulher e filhos. A partir daí cresce a humanidade, dentro desse conceito eminentemente humano. Essa linguagem não cabe a Deus. Porque Deus simplesmente é. Ele não tem princípio, não tem meio, não tem fim. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Entenda o mistério da concepção. A Bíblia diz que Jesus se fez carne. Ele não é carne. Ele se fez carne para habitar entre os homens. Porque a terra é dos filhos dos homens e os homens é terra. Entenderam o mistério? Deus é divino. Sabe? E a sua carne é por mistério. Não é carne como a minha. A carne como a minha, a parte humana de Jesus, ficou na terra. Ele se fez carne e habitou entre os homens na terra. A morte de Jesus deixa a parte humana na terra. Quando ele ressuscita e volta para os céus, ele volta como Deus. Ele não volta como homem. O 100% homem ficou na terra. Aí é o mistério que você entende, diz amém ou não. Mas não venha com aquela linguagem cômoda. Sou um filho de Deus. Muita pretensão da tua parte. Tu não é e nunca será
filho de Deus. Tu és e sempre será criatura de Deus. Todas as vezes que Deus se manifestou ao homem, ele falou com o homem e nunca se pronunciou como um filho. Ele chamou o homem de amado, mas não chamou de filho. Ele se apresentou assim a Daniel. Ele se apresentou a Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi um grande profeta, mas Deus não fala para ele que ele é filho. Todos nós somos criaturas, então saiamos deste fanatismo, dessa ignorância. É por isso que você não consegue nada na igreja, sabe? Porque o maior pecado da humanidade é a ignorância. E é muita pretensão quando eu me debruço diante de Deus e digo: "Oh, papai, me abençoe." A parte de humilhação, a parte de rendição, Deus recebe. Mas a parte de filho, aí é pretensão, cara. Aí é pura ignorância. Sabe? O filho, na vida humana, aparece por adoção. O mistério do sangue de Cristo derramado na cruz te adota. E a parte que você entende como filho é por adoção. É o sangue de Cristo que te aproxima de Deus, a ponto de você ser chamado de filho, sabe? Não pela palavra profunda e misteriosa de Deus, mas pelo conceito da fé. Pela fé eu acredito que por adoção fui comprado e me tornei por adoção filho de Deus. Não por concepção. Tu não saístes das entranhas do Todo-Poderoso. Só Jesus saiu das entranhas do Todo-Poderoso dentro da concepção de filho, de família. Não na concepção de Deus, porque Jesus é Deus. E você diz isso pela fé. E é difícil explicar fé. Sabe? É difícil explicar fé. Então não me venha com palavras fantasiosas. Todas as vezes que alguém se apresenta a você e vem como um pastor e vem com palavras fantasiosas, ele quer te roubar. Ele vai usar as palavras de suas conveniências para te roubar. Você tem prova disso aí. Silas Malafaia, de Macedo, Valdemiro Santiago. São ladrões da fé. São bandidos da fé. Nunca filhos de Deus. Nunca foram, não é e nunca serão filhos de Deus. O ser humano não pode ser filho de Deus. É criatura e ponto final. Entenda este mistério profundo. Gente, vamos votar e apoiar Bolsonaro porque ele é um filho de Deus. Gente, o máximo que tu pode se tornar é um servo fiel do Senhor. Não é o caso de Bolsonaro. Não é filho de Deus, não é servo fiel do Senhor. Ele não é nada. Ele, pelos atos dele, não passa de um filhote de Beelzebul. Ele, Bolsonaro, Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago. Quem abre a boca para dizer o que estes homens dizem não passa de servos de Satanás, nunca de Deus, nunca servos de Cristo, pois não passam de apostatas da fé. Por isso não me venha com esta linguagem. Ah, irmão Nivaldo, meu Deus, irmão Nivaldo, que negócio é esse de dizer que eu não sou filho de Deus? Nem tu, nem eu. Somos todos criaturas de Deus, alcançados e permanecemos de pé pela grande misericórdia de Deus. O contrário disso é religiosidade, é fanatismo religioso, é ignorância. E você tem que sair da ignorância, pois esta ignorância é o teu maior pecado. Por isso é bom se converter. É bom obedecer o conselho de Paulo. Comer a palavra de Deus, comer as escrituras, meditá-la, sabe? Para entender e viver o mistério dela. Por quê?
Se você conhecer a si mesmo, como diz as Escrituras, não sai por aí com esse discurso de dizer eu sou filho de Deus. Sabe, a Bíblia nunca se pronunciou desta maneira para com o ser humano. Tu és humano, eminentemente humano, não passarás disso, sempre criatura, nunca filho. Filho dentro do mistério da concepção é Jesus, que nasceu das entranhas de Deus lá, na terra. Ele se encarnou e viveu entre os homens. Se você pode entender esse mistério, você diz amém, glória a Deus, aleluia. Se não, você vive na confusão. Logo, se prepare para dias bons, porque a misericórdia de Deus é tão excelsa que nos trouxe de volta Luiz Inácio Lula da Silva. Logo, Lula já está aí. Amém?